O que você vai ouvir agora vai mexer com o coração da nação azul de um jeito que ninguém estava preparado. Imagine um atacante que não apenas marca gols, mas parece desafiar as leis da física com a precisão dos seus chutes, deixando goleiros experientes completamente sem reação, sem saber se mergulham para a direita ou para a esquerda. O tipo de jogador que transforma qualquer partida em um espetáculo à parte, que desperta a euforia da arquibancada e faz o estádio inteiro se levantar a cada toque na bola. Pois é exatamente sobre isso que estamos prestes a falar, e o que aconteceu na Toca da Raposa nos últimos meses vai fazer o torcedor celeste entender por que o Cruzeiro está vivendo um momento tão diferente, tão eletrizante e tão cheio de esperança quanto há muito tempo não se via em Belo Horizonte. Antes de continuarmos com essas notícias do Cruzeiro, o que você vai ouvir agora vai mexer com os bastidores da Toca da Raposa como nunca antes. E é por isso que a partir deste momento, eu te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like, porque aqui cada detalhe é pensado para manter você por dentro de tudo o que acontece com o maior de Minas. É o Cruzeiro vivendo uma fase de reconstrução que, aos poucos, se transforma em uma das histórias mais inspiradoras do futebol brasileiro. Então prepare-se, porque o que vem agora não é qualquer notícia. É algo que mostra a força, o planejamento e o poder de reação de um clube que não se cansa de desafiar as expectativas. Agora vamos continuar com a notícia. Nos bastidores da Toca da Raposa, há uma frase que tem circulado de boca em boca: quando Pedro Lourenço promete, ele cumpre. E não é à toa. O dono da SAF do Cruzeiro vem mostrando que seu compromisso vai muito além de colocar dinheiro no time. Ele quer devolver ao torcedor o orgulho de vestir a camisa celeste, principalmente, quer ver o Cruzeiro voltar a ser temido. Foi por isso que, ainda no segundo semestre do ano passado, o clube mineiro fez um movimento silencioso, certeiro e que hoje é motivo de aplausos em todo o país. O Cruzeiro acertou em cheio ao trazer um atacante que se tornou o verdadeiro terror de qualquer goleiro do futebol brasileiro. Caio Jorge. Desde sua chegada, o jovem centroavante mostrou que não veio para ser coadjuvante. Ele veio para ser protagonista. Em poucos meses, transformou o setor ofensivo celeste e conquistou a confiança da torcida e do técnico Leonardo Jardim, que rapidamente percebeu estar diante de um jogador com um faro de gol fora do comum, uma mistura de frieza, agilidade e inteligência tática que poucos possuem. Caio Jorge não é apenas o artilheiro do Cruzeiro na temporada. Ele é, neste momento, o maior goleador da Série A do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. Só no Brasileirão, o camisa 19 já balançou as redes 17 vezes, um número que o coloca à frente de nomes consagrados como Arrascaeta, do Flamengo, e Marcos Leonardo, do Santos. São 17 gols que não apenas garantiram pontos valiosos, mas também reacenderam a chama da esperança do torcedor, que voltou a sonhar alto e acreditar que a Raposa pode sim disputar o topo da tabela e lutar por títulos. Os números de Caio impressionam ainda mais quando olhamos para sua precisão. Foram 36 finalizações na direção do gol em toda a competição, transformando 17 delas em gols e obrigando os goleiros a fazer defesas milagrosas em outras 19 oportunidades. É o jogador mais eficiente quando se trata de mirar o alvo, um verdadeiro caçador de redes. A cada jogo, ele parece mais confiante, mais letal, mais pronto para escrever seu nome na história recente do Cruzeiro. E o impacto de Caio Jorge vai além das estatísticas. Ele trouxe de volta algo que o Cruzeiro vinha buscando há anos, o instinto do artilheiro nato. O jogador que não precisa de muitas chances para decidir uma partida. Leonardo Jardim, técnico da equipe, já afirmou em entrevista que o atacante tem uma mentalidade de vencedor e uma dedicação nos treinos que inspiram todo o grupo. Em relação ao Caio, teve um período sem fazer gols, em que só deu assistências. Mas, para um atacante, é sempre bom voltar a marcar para ganhar confiança. Ficamos felizes por ele ter conseguido fazer gols e ajudar a conquistar os 3 pontos, disse Jardim após o 3-1 sobre o Vitória, partida em que Caio marcou 2 golaços. Além dos gols, Caio Jorge também lidera o ranking de assistências entre os atacantes da Série A, com 7 passes decisivos até aqui. Isso mostra que ele não é apenas um finalizador, mas também um criador de jogadas, alguém que entende o coletivo e que coloca o time acima do individual. Essa combinação de altruísmo e instinto matador é o que faz dele o jogador mais completo da competição, e o Cruzeiro tem colhido os frutos disso em forma de vitórias, confiança e crescimento constante. Nos bastidores da Toca da Raposa, fala-se que o ambiente é outro desde a chegada do atacante. Caio é descrito como um jogador de grupo, querido pelos colegas e muito próximo dos mais jovens. Ele se tornou uma espécie de referência técnica e emocional dentro do elenco, alguém que inspira e cobra na medida certa. Pedro Lourenço, inclusive, teria elogiado a postura do atleta, afirmando que ele representa exatamente o perfil que o Cruzeiro quer ter em sua nova era: talento, comprometimento e paixão pelo clube. É curioso pensar que, há pouco tempo,
o Cruzeiro era visto apenas como um time em reconstrução. Agora, com Caio Jorge em campo e Leonardo Jardim no comando, o cenário é completamente diferente. O time se consolidou como um dos mais perigosos ofensivamente e, mais do que isso, passou a ser respeitado pelos adversários. Nenhum clube gosta de enfrentar o Cruzeiro, principalmente quando o camisa 19 está inspirado. Os goleiros já sabem, qualquer vacilo pode ser fatal. Dentro do vestiário, os companheiros falam que Caio tem um ritual curioso antes das partidas. Ele costuma ficar em silêncio por alguns minutos, de olhos fechados, visualizando o jogo e imaginando os gols que vai marcar. Muitos acreditam que essa concentração extrema é um dos segredos de seu sucesso. E quando ele entra em campo, parece realmente estar um passo à frente dos defensores. É o tipo de jogador que transforma a oportunidade em certeza e desafio em motivação. Leonardo Jardim, que já trabalhou com grandes atacantes em sua carreira, foi enfático ao dizer que Caio Jorge é um dos jogadores mais disciplinados taticamente que ele já comandou. Ele entende o jogo, sabe se posicionar, tem leitura e uma maturidade que impressiona para alguém tão jovem, comentou o técnico em coletiva. Essa relação de confiança entre técnico e jogador tem sido essencial para o desempenho do Cruzeiro, que hoje é um dos ataques mais produtivos do país. Os torcedores têm feito questão de demonstrar o carinho nas arquibancadas. A cada gol, o Mineirão parece tremer. Bandeiras sobem, cânticos ecoam, e o nome de Caio Jorge é gritado em uníssono, como se cada torcedor se identificasse com a trajetória de superação e entrega do jogador. Ele virou o símbolo de um novo Cruzeiro, um clube que aprendeu com o passado, mas olha para o futuro com coragem e ambição. E é impossível falar dessa transformação sem reconhecer o papel de Pedro Lourenço. O empresário e dono da SAF tem trabalhado de forma silenciosa, porém eficiente. Sua gestão trouxe estabilidade financeira e um planejamento estratégico que já começa a render frutos. As contratações cirúrgicas, como a de Caio Jorge, mostram que o Cruzeiro não está apenas voltando, mas voltando para brigar por tudo. Os analistas esportivos de todo o Brasil já admitem, o Cruzeiro é hoje uma das forças mais consistentes do futebol nacional. E isso se deve a uma combinação poderosa, a visão administrativa de Pedro Lourenço, a inteligência tática de Leonardo Jardim e o talento devastador de Caio Jorge. Essa tríade tem tudo para marcar época e devolver ao torcedor aquilo que sempre foi seu, o orgulho de ser cruzeirense. A torcida, por sua vez, vive um momento de pura conexão com o time. Os treinos abertos têm atraído multidões, e os torcedores cantam como se cada dia fosse dia de jogo. Há um sentimento coletivo de que algo grande está prestes a acontecer, como se o Cruzeiro estivesse apenas começando a escrever um novo capítulo de glórias e conquistas. E, com Caio Jorge em campo, essa sensação ganha força a cada rodada. Enquanto os adversários estudam maneiras de parar o ataque celeste, o Cruzeiro segue aprimorando seu jogo, cada vez mais letal, mais veloz e mais inteligente. Leonardo Jardim não apenas moldou um time competitivo, mas construiu uma máquina tática que sabe alternar ritmo, dominar o meio-campo e sufocar o adversário desde o primeiro minuto. Cada treino na Toca da Raposa tem um propósito definido: aumentar a intensidade, refinar o toque de bola e transformar cada erro do rival em uma chance real de gol. O Cruzeiro de 2025 não é apenas um time que joga bonito, é um time que joga com propósito, com disciplina e com fome. E essa fome tem um nome e um número: 19. O camisa 19, Caio Jorge, tornou-se o eixo de uma engrenagem ofensiva que parece funcionar de forma automática. Quando ele se movimenta, o time inteiro reage. Seus deslocamentos atraem marcadores, abrem espaços e criam linhas de passe que antes pareciam impossíveis. É como se ele enxergasse o jogo em câmera lenta, antecipando o movimento dos zagueiros e dos companheiros com uma precisão que beira o sobrenatural. Leonardo Jardim costuma dizer, entre risos, que Caio joga com um mapa invisível na cabeça, e essa leitura tática tem feito toda a diferença. Não é por acaso que o Cruzeiro, em vários jogos, consegue sufocar o adversário dentro da própria área, transformando cada posse de bola em uma ameaça constante. Além da organização e da intensidade, o que mais chama atenção é a confiança coletiva que tomou conta do grupo. Jogadores que antes oscilavam de desempenho agora atuam com a segurança de quem sabe que pode contar com um ataque avassalador. O meio-campo se tornou um setor de controle absoluto, com volantes que marcam forte e participam da construção ofensiva. As laterais ganharam força com o apoio constante dos pontas, e os zagueiros, protegidos por um sistema compacto, têm liberdade para iniciar jogadas desde a defesa. Leonardo Jardim implantou um modelo europeu de pressão coordenada, em que todos participam da marcação e da retomada da posse. O resultado disso é um Cruzeiro moderno, que joga com coragem e impõe respeito até fora de casa. E no centro desse tabuleiro estratégico, está ele,
o camisa 19, o homem que fez o Cruzeiro voltar a sorrir. Caio Jorge representa mais do que gols, ele simboliza a nova identidade do clube. Um jogador jovem, técnico, comprometido e com uma mentalidade vencedora que contagia o elenco. Cada vez que ele balança as redes, o Mineirão explode, e cada vibração das arquibancadas ecoa como um grito coletivo de renascimento. O Cruzeiro, que por anos buscou um nome capaz de carregar a esperança do torcedor, finalmente encontrou seu protagonista. E sob o comando firme de Leonardo Jardim, com o apoio visionário de Pedro Lourenço e o talento decisivo de Caio Jorge, a Raposa volta a rugir com força, pronta para transformar cada jogo em mais um capítulo glorioso da sua história. E assim, com o artilheiro da Série A, o clube mineiro mostra que não está apenas participando da competição, mas disputando para vencer. O Cruzeiro está de volta, e o futebol brasileiro inteiro está vendo isso acontecer diante dos próprios olhos. E o mais empolgante é que, para quem vive o dia a dia da Toca da Raposa, essa ainda é apenas a primeira parte de uma história que promete ser gigantesca. Agora, torcedor celeste, queremos saber de você. O que está achando dessa fase iluminada de Caio Jorge e do trabalho do Cruzeiro sob o comando de Leonardo Jardim e Pedro Lourenço? Deixe aqui nos comentários a sua opinião. E não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para continuar acompanhando tudo sobre o maior de Minas. Porque se tem uma coisa que ficou clara, é que o Cruzeiro voltou a ser temido, e ninguém mais quer ficar no caminho dessa raposa faminta por vitórias.